Boa noite. Boa noite. Bom estar com vocês aqui novamente. E como o Rafa estava dizendo, para nós também como família é um privilégio conhecer vocês e saber como Deus tem sido bondoso com essa igreja local, que Deus tem feito. E nós temos nos alegrado muito, não só eu e minha família, mas nós também ali como igreja local, né? Quando conversamos com o Rafa, a gente compartilha, a gente tem orado por vocês e é muito bom estarmos aqui com vocês. Como o Rafa disse, para alguns que estão aqui, não estiveram hoje de manhã ou ontem, eu me chamo Azaf, sou casado com a Bárbara, tenho a pequena Suzana, eu sou um dos presbíteros ali da Igreja Casa de Oração, da Rua Visconde, os irmãos que se reúnem ali. Eu ia falar que fui contemporâneo do Rafa, mas como ele lembrou, a Aline era da minha turma no seminário, né? Ele estava um ano na frente. E a gente já se conhecia lá da cidade, e Deus deu o privilégio da gente se encontrar lá de novo e da gente continuar nutrindo a amizade, desenvolvendo, crescendo, fazendo coisas juntos agora, né? Isso tem sido bom, tem sido uma oportunidade também de estreitar relacionamento não só com ele, mas as nossas famílias também. E é isso, meus queridos. Mais uma vez, é muito bom conhecê-los. E eu queria orar por vocês, agradecendo a Deus por esse privilégio e agradecendo ao Senhor também por essa igreja. Por essa igreja, vocês não estão aqui por acaso. Deus os chamou para fazerem discípulos e para serem discípulos. Eu tenho certeza que vocês têm um potencial gigantesco para alcançar outras e outras pessoas dessa cidade para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, eu agradeço muito a Ti por conhecer essa igreja, conhecer irmãos aqui que fazem parte, ó Deus, da minha família, da família da fé. Que privilégio, Pai, conhecer e saber de tudo aquilo que o Senhor tem realizado através da vida deles. A minha oração, Deus, é que o Senhor continue a abençoar essa igreja, o Senhor continue a cuidar dessa igreja, o Senhor continue a conduzir os passos para a glória do Teu poderoso nome. Que essa igreja continue a se desenvolver, a reproduzir, a multiplicar, alcançando mais e mais pessoas, a fim de que o reino do Senhor seja visível nessa cidade e que pessoas, como cantamos, possam se derramar diante de Ti e reconhecer a beleza de quem o Senhor é. Então, usa, Deus, a vida desses irmãos, usa a vida dessa igreja para continuar a impactar essa cidade. Eu tenho certeza que carece do Senhor Jesus, que carece de irmãos e irmãs como referenciais de valores eternos, de princípios que contribuem, ó Deus, para uma vida melhor, que contribuem para a dignidade, para a honra e para a glória do Teu poderoso nome. Cuida do Rafa, da sua família, cuida do Rafa aqui orientando e ajudando a cada família, todos aqueles também que estão com ele, o auxiliando, conduzir os passos, a liderar, a pastorear. Que o Senhor seja sempre a fonte de inspiração, que a Tua palavra seja aquela que conduz a cada etapa, a cada processo, e que eles vejam sempre a Tua boa mão diante deles, os auxiliando, dando sabedoria e discernimento diante de tudo aquilo que vier diante deles. E Deus, eu também oro ao Senhor. Mais uma vez nós vamos conversar sobre a Tua palavra, anunciar as verdades do Senhor. Seja um momento marcante ao começar de mim. Rasga meu coração, Deus. Me renova através do poder da Tua palavra. Renova a Tua igreja aqui. Que eles vejam o Senhor, que eles não vejam a mim. Que a Tua palavra seja exaltada e que nós possamos sair daqui glorificando
aquele que vive, ao Todo-Poderoso, aquele que é o nosso prazer, a nossa alegria. É isso que eu oro, Pai. É isso que eu clamo ao Senhor. No nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, temos falado sobre discipulado e nós vamos olhar hoje para um livro que vocês já estudaram muito aí recentemente, a primeira carta de João. Então acho que vocês estão expert aí em João, conhecendo, sabendo como ele pensava, o que ele considerava, o discípulo amado aí do Senhor Jesus. E eu convido você a abrir sua Bíblia comigo então, só que lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. E eu queria propor para nós aqui hoje um subtema à luz desse maior que nós estamos pensando, o preço, o custo do discipulado. A gente fala um pouquinho sobre a dinâmica discipular, a dinâmica da vida discipular. Evangelho de João, então, capítulo 15, e o versículo de número 1 diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai. E em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Meus queridos, tem duas vertentes aqui, bem teológicas, né, de cortar, podar. Quero já deixar bem claro que eu não vou tratar sobre isso. E também tem a questão aí de ser jogado fora e ser queimado. Eu também não vou tratar isso, só para a gente ter aí um pouquinho do referencial, da ideia também de não atrapalhar aí o que vocês vão produzir teologicamente falando, ok? Fechando esse parêntese, a gente está falando do discípulo amado de quem? Jesus, né? João, esse livro, é interessante que, como, esqueci teu nome, cara, Vinícius estava comentando, uma das histórias mais belas que a gente tem no Evangelho de uma mulher que foi alcançada pelo Evangelho do Senhor Jesus, a mulher samaritana, nós não encontramos nos outros Evangelhos. Nós não encontramos aquele diálogo tão pontual ali com Nicodemos. Jesus ali dando toda a atenção àquele homem que escolheu um momento
talvez meio nebuloso, para não se colocar ali em nenhum cenário que pudesse constrangê-lo, né? Mas nós vemos ali várias e várias passagens que esse evangelista tratou e que ministram de forma poderosa ao nosso coração. Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31, ali nós conseguimos encontrar um propósito central desse livro. Eu gostaria que, se alguém pudesse encontrar esse texto aí agora, lesse ele para a gente relembrar esse propósito desse livro. Evangelho de João, capítulo 20 e versículo 31. Quem encontrar, por favor, me ajude com a leitura dele. Pode, por favor. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Legal. Muita gente fala que esse livro foi enviado para pessoas descrentes. Mas quando a gente olha para o cenário dos outros evangelhos e das cartas, nós não vemos essa peculiaridade, nós não vemos esse alvo. E eu acredito que aqui também não existe esse tom. E às vezes as pessoas olham para esse texto e falam, poxa, é enviado para aqueles que ainda não creem. Ele nos conhece de forma profunda. E é interessante que esse tom de apologética é tão real, que tem a expressão grega que ocorre 55 vezes nesse livro, aletheia, verdade. Verdade, verdadeiramente eu digo isso. E várias vezes João faz questão do quê? De relembrar isso. Isso nos dá essa ideia, poxa, ele está defendendo a fé, defendendo a verdade de Deus, a vida então do Senhor Jesus Cristo. E então, nós chegamos aqui no capítulo de número 15, que é uma etapa final aí, antes de Jesus chegar à cruz. Antes de Jesus ter aquele momento no jardim, tão difícil e complicado ali com alguns dos seus discípulos mais próximos. E Jesus então, no cenáculo, declara isso que nós acabamos de ler. Jesus no cenáculo, reunido ali com os seus discípulos, ele vai dar uma ênfase significativa aí sobre o amor que devemos ter com o nosso Deus. E ele vai falar também sobre a obediência, sobre o ato de obediência do cristão. E uma outra palavra-chave que nós encontramos aí é a expressão permanecer. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Jesus, a videira. Quando nós olhamos para essa expressão videira, nós olhamos para o Antigo Testamento, quem era chamado de videira era o povo de Israel. E o anseio de Deus era que Israel frutificasse. Porém, nesse exato momento, Jesus ele diz agora, eu sou a videira, e a expressão verdade, a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E Jesus ali começa então o seu discurso para aqueles homens que estavam ali diante dele, para aqueles discípulos. Eu gostaria que nós fôssemos acompanhando juntos agora, e nós pudéssemos nos lembrar de expressões que Jesus diz sobre mim, sobre você, e que envolve essa dinâmica do discipulado, que envolve essa vida discipular que é necessária eu e você vivermos. Mas olha as verdades do Senhor, as afirmações dele nesse exato momento. Primeira afirmação de Jesus, nós encontramos no versículo de número 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Os queridos, Jesus
diante dos discípulos, diante daquele momento tão delicado que ele iria passar posteriormente. Olha só para pensar um pouquinho como Jesus estava naquele momento. Mas eu vou passar pela morte de cruz daqui a pouco. Eu vou carregar o pecado, o peso do pecado da humanidade toda. Gente, aqueles discípulos iriam meter o pé. Pouco tempo depois, e Jesus está dizendo: cara, eu te amo. Eu te amo. Hoje parece que isso soa estranho, a gente diz com muita naturalidade, às vezes: poxa, Deus me ama, Deus te ama. E a gente está pensando nessa vida discipular, nessa vida do chamado de Deus a mim e a você como discípulo dele. E eu tenho dito pela manhã, disse ontem, quantos de nós também às vezes agimos como os discípulos viriam agir posteriormente? Fugir da realidade, fugir do chamado. E Jesus dizendo: cara, eu te amo. Você faz umas besteiras às vezes, você tem umas ideias meio malucas assim. Olha, você vai me cair, cara. Pedro, te amo. Nós como discípulos, nós temos que ter essa consciência: Jesus me ama. E a extensão desse amor é revelada naquilo que Cristo fez, se encarnando como homem. Por isso João vai desenvolvendo isso, se encarnando como homem, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Pela fé nós podemos contemplar tudo isso, e nós como discípulos precisamos nos lembrar: cara, Deus me ama, Jesus me ama. Ele me amou tanto ao ponto de morrer no meu lugar. E Ele diz isso para nós: eu te amo. Mas Jesus também continua a dizer que nele nós podemos ter uma alegria completa. Discípulos precisam se lembrar disso. Jesus estava ali diante de um contexto, como eu estava dizendo, às vésperas de um momento tão dolorido, tão complicado, e Jesus está lembrando de questões fundamentais que aqueles homens não poderiam se esquecer. Eles precisavam gravar no seu coração e eles precisavam ter a consciência disso. Jesus diz: eu lhes dou a alegria completa. O texto do versículo 11 diz o seguinte: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O chamado ao discipulado, o chamado a essa vida discipular, esse compromisso que nós assumimos com o Senhor, e nós vamos pensar um pouquinho mais depois dessa expressão, permanecer nele. Meu querido, isso outorga, nos dá o quê? Alegria. Não é uma alegria passageira, não é uma alegria pontual, é uma alegria completa, uma alegria plena. Uma alegria que não se compara a nada que o mundo oferece, a nada que a nossa carne almeja, às vezes, dia após dia. Nada se compara, e Jesus está dizendo: eu lhes dou uma alegria completa. Discípulos precisam ter a consciência da dinâmica da vida discipular, que Jesus os ama e que Jesus lhes dá uma alegria completa. Que traz alegria ao teu coração nesse exato momento agora? Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Esse que a gente cantou alguns minutos atrás. Você tem a real profundidade, você tem um real entendimento do que você cantou? O meu prazer, de fato, é estar com o meu Deus. Eu, como discípulo de Jesus, eu entendo isso, que estar diante dele é tudo.
tudo que eu preciso, e isso vai me dar alegria para a minha jornada, para a sua jornada. Os queridos, a nossa sociedade tem tentado encontrar significado para a vida, tem tentado buscar alegria em tantas e tantas coisas. E a nossa mente muitas vezes é invadida por isso. Nós somos levados de um lado para o outro. Meu querido, talvez você diga, poxa, eu não sou Sim, você é. Sempre você é instigado a viver longe da alegria completa, da fonte a jorrar para a vida eterna oferecida à mulher samaritana. Mas Jesus, Ele nos dá uma alegria completa. Uma alegria completa. Jesus diz também que Ele é seu amigo. Viver a vida discipular, viver o discipulado é ter a convicção, cara, eu tenho um amigo. E esse amigo é Jesus. O versículo de número 15 diz o seguinte: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Igreja, Jesus é o teu amigo. Cantamos aquela canção, né? Não existe nada melhor do que ser o amigo de Deus. A amizade que Jesus estendeu a nós, uma amizade ao ponto de entregar a sua vida por mim e por você, para que nós nos tornássemos os seus amigos. E sabe, em dias em que vivemos, quantos de nós aqui talvez iniciaremos essa semana, chegaremos talvez em algum período dessa semana e consideraremos, poxa, parece que eu não tenho amigos, eu estou só. Às vezes você está aqui hoje e pensa assim, poxa, eu me sentindo só. Se lembre que você tem um amigo. Discípulos de Jesus, se lembra, eu tenho um amigo. O meu amigo é Jesus. Se eu me acho só, se eu tenho me visto assim, não acredite nessa mentira. Se lembra, eu tenho um amigo. E esse amigo é Jesus. Que amigo. Que amigo. Que amigo. Jesus é o teu amigo. Não sou eu que estou dizendo, é Ele que diz. Eu não os chamo de servo, eu os chamo de amigo. Temos falado um pouco dessa sociedade moderna que não consegue construir relacionamentos, que não consegue gerenciar relacionamentos, que não consegue alimentar amizades, e quando tenta alimentar amizades é simplesmente por interesse. Por interesse. E Jesus não é interesseiro. Se Ele fosse, o que a gente tem a oferecer a Ele? Nada. Nada. Mas Ele quer ser meu amigo. Ele quer ser o teu amigo. E discípulos precisam ter isso claramente na consciência, na jornada, na vida. Uma outra verdade fundamental que Jesus diz: eu escolhi você. Eu escolhi vocês. O versículo de número 16 diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Eu os escolhi. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para as verdades do Senhor, que condições nós tínhamos antes de Cristo de ir em direção a Ele? Efésios 2 é bem claro como a nossa consciência era sem Jesus Cristo. E de uma forma amorosa, nós não
compreendemos, mas Ele nos escolheu, a mim e a você, para sermos os seus discípulos. Ele nos alcançou com a sua graça para fazer de mim e você discípulos dele. Ele transformou a minha vida, Ele mudou a sua história para que nós fôssemos os seus discípulos. Gente, isso é gracioso. Isso é a graça de Deus, isso é presente de Deus para mim, para você. E discípulos precisam ter essa consciência. O meu mestre me escolheu. O meu mestre, Jesus Cristo, o Filho de Deus, me escolheu e conduz a minha vida, conduz a minha história para a glória de Deus. E Jesus diz: eu determinei que você produza fruto. Versículo 16 continua: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Em meu nome. E quando a gente está pensando no discipulado, ontem, hoje, estávamos falando sobre ser, mas também comentamos várias vezes sobre nós fazermos discípulos. E o processo do discipulado, no fazer discípulos, envolve dar frutos também, que estão totalmente conectados com essa vida discipular, que é o desdobramento de ser e fazer para a glória de Deus. E a palavra permanecer aí, ela ocorre várias e várias vezes. Permaneçam em mim, permaneçam no meu amor, permaneçam em mim, permaneçam e permaneçam. Ele diz, meus queridos, essas verdades que a gente acabou de ler aqui. Você como discípulo de Cristo, você como seguidor de Jesus, não pode se esquecer disso. Você não pode se esquecer aquilo que Cristo fez, aquilo que Ele nos lembra, o seu cuidado como mestre, comigo, aluno, com você, discípulo dele. Irmãos, pensando nisso então, o que demonstra então se eu estou verdadeiramente em Jesus Cristo, se eu estou nele, se eu desenvolvo a minha espiritualidade nele e nele. Vamos ler o versículo número 5, novamente? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará o quê? Muito fruto. O que demonstra que você está conectado, que você está vivendo a dinâmica discipular. Meus queridos, que você tenha consciência de tudo isso que Jesus disse anteriormente. O que demonstra que você tem vivido como discípulo de Cristo é um fruto. É o fruto que você dá na sua jornada. Lógico que não tem nada a ver com os nossos méritos, é tudo graça de Deus. E Ele permite que nós frutifiquemos. Mas o fruto demonstra como nós estamos, como eu estou, como eu tenho permanecido nele, como eu tenho permanecido na videira. Quais são os frutos que você tem dado na tua jornada como um discípulo de Cristo? Quais são os frutos que você poderia, talvez nesse exato momento, anotar aí? Olha, tenho visto esse fruto, esse. Você poderia fazer uma lista daquilo que, com a graça de Deus, você tem produzido?
Porque o texto é bem claro e nos demonstra isso. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Muito. O que eu preciso então para permanecer nele? E para que então eu possa desenvolver essa espiritualidade? O que o texto nos diz aí? Como que eu posso permanecer nele? Como? Oi? Estar ligado nele. Mas o que o texto nos diz sobre como estar ligado nesse... Guardando os mandamentos. O que o versículo 10 nos diz então? Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Meus queridos, nós não conseguimos permanecer em Cristo ou tentar fundamentar a nossa permanência no nosso sentimento. Você não tem condições de fazer isso, você não tem condições de amar o Senhor a partir dos seus sentimentos. Nós aprendemos isso até no âmbito do casamento. Não tem como sustentar nós, através do nosso sentimento, que envolve o que? Atos de amor. E um dos atos que fazem então com que nós possamos permanecer nele, demonstrar então que o amamos, é obedecer aos mandamentos de Cristo. Obedecer aos mandamentos de Cristo. Obedecer aquilo que Ele propõe. Lembra que nós estávamos falando sobre essa questão? A sua agenda não é mais você que descreve. É Deus e a sua palavra. Ele que desenvolve. Isso envolve o quê? A minha obediência aos mandamentos, à sua preciosa palavra. Queria convidar você a dar uma pequena navegada comigo aí em alguns textos agora. Vamos voltar um capítulo anterior aí, versículo 23, nós vamos ver Jesus dando ênfase novamente a isso. Evangelho de João 14 e 23. Diz o seguinte: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos morada nele. Obedecer aos mandamentos do Senhor. Olha outro texto, 1 João, que foi a carta que vocês estudaram aí, nesse tempo aí. 1 João, capítulo 3 e o versículo 24. O mesmo autor do Evangelho, reafirmando: os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Permaneçam, obedeçam e vocês permanecerão. No meu amor estarão conectados à videira. Verdadeiramente serão discípulos e irão o quê? Frutificar. Frutificar. Vamos ler outro texto? Colossenses, capítulo 2, e o versículo 6. Diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus. Olha a expressãozinha chave do discipulado aqui. O quê? Senhor. Lembra que conversamos sobre isso ontem? Continuem então a viver o quê? Nele. Enraizados e edificados nele. Firmados na fé, como foram ensinados e transbordando de gratidão.
e você, então, como discípulos de Cristo, precisamos ter a consciência do que o Senhor Jesus diz a nós como discípulos dele. Mas o Senhor espera de nós o que? Esse ato de permanecer nele. E como então nós podemos permanecer nele e frutificar? Obedecendo aos seus mandamentos. O discípulo obedece aos mandamentos do Senhor. O discípulo vive a jornada não com os seus ideais, mas ele vive a palavra de Deus, ele pratica a palavra de Deus. E isso então faz dele alguém conectado com a vida dele. Conectado com a vida dele. Meus queridos, o que significa então estar em Cristo? O que significa então estar ligado nessa videira? Isso tudo, estar conectado nele, é ter a real consciência, novamente, como eu estava dizendo, que tudo é para ele, tudo depende dele, tudo acontece por causa de quem? Dele. É a minha confiança, o meu entendimento de que obedecer aos seus mandamentos e viver a jornada em obediência ao Senhor, tudo isso acontece nele. Ele nos capacita a obedecê-lo. O seu Santo Espírito nos conduz a toda a verdade. Isso faz então com que nós possamos o quê? Viver de uma forma que agrade a Ele. Viver então frutificando, viver conectado nele. Queria fazer uma citação aqui do Frederick. Ele diz o seguinte: estar em mim expressa o ato contínuo pelo qual o cristão põe de lado tudo que poderia derivar da sua própria sabedoria, da sua força, do seu mérito, para derivar tudo de Cristo. E aí a gente relembra de novo o texto hoje de manhã de Lucas, o texto de ontem de Marcos, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e hoje novamente um desapego, um tipo de amor, sacrifício. Abrir mão de nós, estar nele, estar em Cristo e viver para Ele. Meus queridos, quais são então as implicações de permanecer na videira? De permanecer em Cristo, de estar conectado nele, de viver ali com Ele, nessa obediência. Então a primeira coisa que nós vimos aí é a questão do fruto, e depois nós vamos dar algumas ênfases também nesse sentido. Mas o texto também nos fala sobre algumas outras verdades. Olha só essa verdade: pedireis o que quiserdes e vos será o quê? Feito. Tem muita gente que pega esse texto aqui e desenvolve muita teologia errada em cima dele. Mas como a gente está pensando e compreendendo, vocês estudaram aí a primeira carta de João, eu tenho certeza que vocês sabem aí, talvez esteja bem fresco na memória, que foram os últimos versículos lá da carta, certo? E eu olho aqui para o Evangelho de João e olho para a carta e falo: rapaz, João, parece que agora ele deu um adendo, né, para a gente compreender com profundidade o que ele estava pensando e considerando. E é tão interessante que quando você vive então essa vida de obediência, isso vai refletir a tua jornada espiritual, onde você obedece a palavra de Deus e onde a palavra de Deus te direciona, e consequentemente isso muda a tua mentalidade. A palavra de Deus transforma o teu coração, essa vida conectada em Jesus, que você passa a pedir ao Senhor o quê? As coisas que estão relacionadas diretamente com a verdade dele. Não pede coisas que estão além daquilo que a sua preciosa palavra nos diz. E é interessante o texto de 1 João 5, e o versículo 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E como saber a vontade de Deus? Onde está a vontade de Deus? Na Bíblia, palavra de Deus revelada.
E quando então nós estamos conectados em Jesus, vivendo seus mandamentos, isso é reflexo de que eu estou buscando a sua palavra e estou tentando viver em obediência à sua palavra, e isso vai impactar e vai ter esse desdobramento que então o que eu peço ao Senhor será conforme a sua palavra revelada. Versículo 15 diz: e sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Permanecer na videira me dá o real entendimento, a real compreensão de como eu devo me aproximar do meu mestre, de como eu irei pedir. E às vezes a gente pede tão mal, sabe por quê? A gente não está conectado na videira. A gente às vezes faz uma oração meio maluca, depois a gente se arrepende, e a gente olha e fala: rapaz, isso não é isso, porque a gente não está conectado na videira, vivendo, obedecendo, buscando a sua palavra no direcionamento. Um outro desdobramento é que nós glorificamos ao Pai. Versículo de número 8, vamos voltar lá então para o Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo 8 nos afirma o seguinte: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Permanecer em Cristo então, e essa frutificação, também como a implicação, como a gente tem pensado aqui, isso glorifica o nome de Deus. Isso glorifica ao Pai. E esse próprio texto nos diz que nos tornamos o quê? Os seus discípulos. Nos tornamos os seus discípulos. Finalzinho diz: e assim serão os meus discípulos. Por fim, nos tornamos então os seus amigos. Ele diz: olha, eu sou teu amigo. Nós também nos tornamos o quê? Amigos dele. Somos amigos de Deus. E permanecemos então nele. Nele, para a glória de Deus. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Obediência à sua palavra, obediência aos mandamentos conectados nele, e assim nós seremos o quê? Amigos de Deus. Meus queridos, quais são os frutos que a gente pode pensar aí? A gente tem pensado no discipulado, mas lembra que o discipulado tem dois âmbitos. O Rafa relembrou aqui quando falou aqui: ser e fazer. Na nossa vida, muitos frutos ocorrerão por sermos, por estarmos conectados, mas também por fazer outros discípulos. Isso também é desdobramento dessa dinâmica da vida discipular. E eu queria caminhar aqui para o final. Novamente a gente vai ler alguns outros textos aqui, para a gente ver o que é essa vida frutífera. Porque estar em Cristo tem atos, tem frutos que estão externalizando na nossa jornada. Frutos espirituais. Frutos que impactam a vida da igreja de forma mútua. Fruto que impacta aquele que você está discipulando. Fruto que gera impacto na sua família, que gera impacto no seu trabalho, que transforma a sociedade. Porque o fruto alcança outros corações. O primeiro fruto é que você tem atitudes santas. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, fala sobre o fruto do Espírito. Vamos abrir lá então? Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos.
Quando você está conectado em Cristo, você então tem atitudes santas. Você tem o fruto do Espírito latente na sua vida. Você tem também um comportamento justo. Filipenses, capítulo 1 e o versículo 11, nos afirma isso. Paulo dizendo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de quem? Jesus. Para a glória de quem? E louvor de Deus. Olha só como está conectado com aquilo que a gente está pensando. Glorificar a Deus. Glória de Deus por meio de Jesus, porque estamos nele. Um comportamento justo. Nós também podemos então ter como fruto aí o louvor. Hebreus 13 e 15 nos fala sobre isso. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, que confessam o nome de Jesus, que confessam Jesus como Senhor, que confessam Jesus como mestre de sua vida. E por último, meus queridos, conduzir outros à fé em Jesus. Ser, fazer. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 13, Paulo diz o seguinte: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Olha a ênfase de Paulo: o meu propósito é colher algum fruto entre vocês. Então, um dos outros frutos aí que a gente está olhando, esse quarto, é conduzir outros à fé em Jesus. Meu querido, se você está conectado na videira, se você tem a real compreensão daquilo que nós temos ouvido sobre o que é ser um discípulo, se você tem a real consciência do que Jesus diz sobre nós, quando Ele vem em direção a mim e a você, se você tem a real consciência de como podemos amá-lo, que é permanecendo, obedecendo, meu querido, não sou eu que estou dizendo, mas a sua preciosa palavra, você vai frutificar. Você vai frutificar. O Senhor já nos deu tudo o que precisamos para prosseguir a jornada minha, sua. Tudo o que precisamos Ele já nos deu para permanecer nele. E tenha certeza, você vai frutificar. Mas a grande questão é novamente a gente pensar: estamos verdadeiramente conectados na videira? Como a gente sabe se estamos conectados na videira? Só você observar que essa listinha, se tudo aquilo que está ali, você tem evidenciado isso, se você externaliza isso, se você tem vivido isso. Meu querido, eu queria concluir aqui deixando 3 desafios para nós. O primeiro,
Desenvolva um relacionamento pessoal, exercendo obediência amorosa para com o Mestre. Eu coloquei entre parênteses ali, para que a gente não se esqueça das disciplinas espirituais como uma forma na qual nós podemos desenvolver isso. Esse relacionamento pessoal, exercendo essa obediência amorosa, só se dará se nós conhecermos o quê? A preciosa palavra de Deus. E uma das disciplinas espirituais é a leitura da palavra, o estudo da palavra. Isso faz com que nós conheçamos então o nosso mestre, o Rabi, aquele que está nos discipulando, certo? Você conhece o seu mestre. Porque se você não conhece, não tem como ter obediência amorosa. E eu te pergunto, como está a tua vida diante da palavra de Deus? O quanto você lê a sua Bíblia? O quanto você busca o Senhor em momentos de devoção? O quanto você contempla o Senhor? O quanto você medita na palavra? Eu não sei como você está, mas você sabe. Você sabe. E eis uma oportunidade nessa noite para você, que você olha que você precisa mudar isso, está dando oportunidade para você ser conhecido como verdadeiramente um discípulo dele, mudando isso para a glória dele, na força que ele nos dá. Segundo, tenha consciência que permanecer em Cristo é um ato de obediência. Lembra, ontem e hoje pela manhã, não é eu que escolho o padrão, não é eu que digo o que é e o que não é, é Ele. E Ele diz que para que eu possa permanecer nele, eu preciso obedecer a sua palavra, eu preciso obedecer os seus mandamentos. Vir à igreja é legal? Sim, é necessário, certo? Mas isso vai fazer você permanecer nele? Só isso? Não, lembra que a gente estava falando, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Isso daqui que estamos fazendo aqui é um treinamento que durante a semana você está fazendo o quê? Reproduzindo tudo isso que você aprendeu, vivendo, praticando. E você vai voltar domingo que vem de novo para ser treinado. E para cair nesse mundo que precisa de Cristo. E a oração de Jesus começa a fazer ainda mais sentido para nós. Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas os livrai do quê? Do mal, porque Cristo espera que eu e você estejamos lá para frutificar dia a dia, na faculdade, na escola, aonde você estiver. Lembra, a agenda não é mais a sua, a agenda é de Cristo. E Ele está lá conduzindo, Ele está lá direcionando. E como Ele vai colocar pessoas no teu caminho. Se você viver isso, Ele vai colocar muita pessoa no teu caminho, muitas, para você ser instrumento dele na vida dessas pessoas. Mas tenha consciência de que permanecer em Cristo é um ato de obediência, é uma ordenança. Meus queridos, quando a gente mente, parece que rapidamente a gente pensa, poxa, pequei, né? Quando a gente pensa, poxa, não estou permanecendo em Cristo, parece que a gente não tem rapidamente esse sentimento, estou pecando, né? A gente dá uma camuflada aqui e ali. Pecado também. Qual? Uma mentira? Ou qualquer outro pecado? Sim. É uma ordenança que nós precisamos praticar. E por último, olha o Senhor pedindo para que Ele lhe dê o real entendimento sobre o discipulado. A gente está dando o pontapé inicial aqui, nesse final de semana, mas vocês vão ouvir muitas coisas sobre o discipulado. Olha o Senhor me ajuda a entender com clareza todo esse negócio chamado discipulado. Me ajuda. Foi o Senhor que desenvolveu, está na tua palavra, me ajuda a compreender, para que eu viva tudo isso para a glória do Senhor, para que eu permaneça, para que eu frutifique. Olha o Senhor pedindo para que Ele conduza
tua mente, o teu coração, para viver, praticar tudo isso. Meus queridos, que Deus te abençoe, que Deus te conduza, que você, com a poderosa mão do Senhor, entenda o custo do discipulado, entenda o preço do discipulado, mas compreenda também essa vida discipular e a sua dinâmica, e que nós em Cristo possamos permanecer em Deus, para a glória de Deus, da forma como Ele quer, como Ele está esperando, e eu e você passamos. Amém? Deus te abençoe. Mais uma vez, um prazer estar com vocês. Que vocês tenham uma boa semana, para a glória de Deus. Amém.